Olá, começa agora mais um Unifra Entrevista e hoje o nosso convidado é o professor Roberto Piche, ele que é professor da PUC aqui do Rio Grande do Sul. E hoje o nosso assunto é sobre filosofia franciscana, é isso, né, professor? Exatamente. Boa tarde, Camila. Boa tarde à Unifra. Como tu disseste, eu sou professor no programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Também trabalho na pós-graduação em teologia dessa mesma universidade, mas muito em particular, desde a minha formação na graduação e na pós-graduação na filosofia, eu tenho uma grande dedicação à filosofia na Idade Média. E mais em específico, a tradição dos pensadores franciscanos que, de uma maneira mais ou menos direta, fazem remissão a Francisco de Assis. O professor ele vem à instituição para falar um pouquinho, para fazer um mini curso com os alunos, né, e alguns professores, sobre o pensamento franciscano, né, professor? O que tu pensa em abordar dentro deste assunto? Exatamente. A proposta que vem ao encontro de um convite de um professor da casa, o professor Márcio Sensi, ela se divide em duas partes. O minicurso à tarde é dedicado a um problema bem específico da filosofia franciscana no século XIII e no século XIV, e esse problema se chama cognição intuitiva ou conhecimento intuitivo. É uma problemática muito particular da epistemologia no século XIII e XIV e que, se nós fôssemos falar em termos contemporâneos, ela seria comparável aos temas do conhecimento perceptual ou conhecimento do mundo exterior pelos nossos sentidos. É uma controvérsia interessante porque ela tem início com um pensador franciscano chamado João Duns Scotus. Ela tem uma continuidade muito interessante e cheia de nuances diferentes com um outro pensador franciscano que foi Guilherme de Ockham. E ela tem uma repercussão muito particular no século seguinte, no século XIV, em torno da década de 1330, numa disputa entre um pensador chamado Nicolau de Autrecourt, que não foi franciscano, mas que discute com colegas franciscanos a consequência ou as consequências dessa teoria, que, na opinião dele, levavam a argumentos céticos. Então eu vou tentar reconstruir algo como 40 ou 50 anos da discussão sobre esse conceito em específico, a cognição intuitiva, o conhecimento perceptual, o conhecimento que nós temos do mundo exterior e, digamos assim, o problema do ceticismo na Idade Média, em especial no século XIV. À noite, na continuação dessas tarefas e, em parte, na continuação desse minicurso sobre temas franciscanos, eu vou fazer uma conversa com professores, com docentes da Unifra, que estão interessados em ter algumas inspirações, algumas ideias sobre a cosmovisão franciscana. E, nesse caso, as temáticas vão ser um pouco diferentes, elas vão ser um pouco mais livres. Eu vou, acima de tudo, enfocar dois aspectos que são um pouco metafísicos, mas são também profundamente voltados à ética. A gente tem uma linha de pesquisadores, de educadores, né, franciscanos, né? Qual que é a importância de se estudar isso hoje, na atualidade? A gente tem muitas influências ainda, né? É uma pergunta muito importante. Claro, sempre que a gente olha para trás, nós temos que fazer alguns reconhecimentos. Francisco de Assis, que é o fundador da Ordem Franciscana e é também um inspirador de todos os pensadores, os filósofos franciscanos do período clássico do pensamento franciscano, que foi a Idade Média, por óbvio, viveram há muito tempo atrás e enfrentaram problemas que são diferentes e, em vários aspectos, não são totalmente comparáveis. Mas é sempre muito interessante revisar pensadores e figuras históricas, no caso do franciscanismo, e perceber que existem uma série de abordagens teóricas, de novo, sobre o conhecimento, sobre a metafísica, sobre o cosmo, sobre a ética, sobre as ações, sobre o indivíduo, que, por incrível que pareça, tem uma importância perene. Os problemas da filosofia, as principais perguntas da filosofia, têm uma conformação, têm uma forma de se apresentar que atravessam o tempo. Mudam os desafios, mudam os enfoques, mudam as necessidades de resposta filosófica. Mas eu acredito que, se nós olhamos assim com carinho
a orientação que Francisco de Assis trouxe à ordem que ele fundou e, por isso, o tipo de reflexão crítica que ele traz à Igreja Católica e, por conseguinte, os pensadores que ele inspirou, nós vamos perceber muitas conexões. O primeiro desafio sempre me parece ser o seguinte: nós temos que conhecer esses pensadores. Se eu cito, por exemplo, Francisco de Assis, que nasceu no final do século XII, ou os principais pensadores do período clássico do franciscanismo, como Alexandre de Hales, como São Boaventura, como João Duns Scotus, como Guilherme de Ockham, são todos personagens do século XIII e do século XIV. Eu acho que é um grande desafio para a família franciscana e para as instituições franciscanas, em primeiro lugar, conhecer quem foram essas pessoas e saber um pouco mais do que eles fizeram, de como eles viveram e, em especial, do que eles escreveram. Então, o primeiro desafio que eu tenho nesse minicurso, e é um desafio que eu tenho tentado travar com colegas que buscam essa orientação no período clássico das ideias franciscanas, nós precisamos conhecer esses autores. Então, no minicurso, por exemplo, de hoje à tarde, nós vamos trabalhar uma série de textos que foram traduzidos para o português. Também hoje à noite eu exporei alguns assuntos na base de alguns textos que foram traduzidos para o português, porque esse é um primeiro desafio. Reler, conhecer os autores do passado, saber quem foram e saber o que escreveram. E se nós somos capazes de revisar esse aspecto da vida e do legado intelectual de Francisco de Assis e dos intelectuais da ordem, nós temos também a capacidade, ou pelo menos a facilitação, para fazer as comparações e, digamos assim, não exatamente as aplicações, mas os confrontos interessantes e úteis para o nosso tempo. A revista Times, no ano passado, classificou não, ela disse que Francisco de Assis era o homem do século. Tu acredita que esse prêmio, digamos, seria referente por quê? Qual o trabalho, qual o grande reconhecimento de Francisco de Assis? É uma colocação forte que a revista Times faz, mas ela tem motivos, ela tem razões. Aliás, é bastante interessante que o atual Papa, o líder maior da Igreja Católica Romana, trouxe para si o nome de Francisco I, não é? Não sem razão. Vai ao encontro dessa classificação de Francisco como personagem do século, como homem do século, como inspiração espiritual para o século XXI. Eu acho que algumas razões poderiam ser mencionadas e acredito que elas estão na base da escolha do seu sentido vocacional como Papa que foi assumido pelo Papa atual. Francisco de Assis trouxe novidades à tradição católica e essas novidades têm características muito marcantes. Não foi a única pessoa que trouxe novidades. A verdade é que no século XIII, o século em que a ordem franciscana é constituída, a partir de 1208, outras ordens mendicantes surgiam e todas elas tinham uma intenção comum. A intenção de trazer algum espírito de renovação, algum espírito de serviço, tanto para dentro da Igreja Católica quanto para fora das suas fronteiras. E esse sentido de experiência espiritual pela qual Francisco passou de forma muito particular, depois da sua participação nas cruzadas, depois que foi ferido nos combates que travou, o sentido que São Francisco de Assis traz da sua experiência para um movimento dentro da Igreja Católica tem particularidades muito impressionantes. Talvez duas ou três poderiam ser enfatizadas a partir dos próprios termos da regra da ordem franciscana. Todos eles se resumem numa visão muito, muito simples, muito singela do que é ser cristão ou do que é ser católico em qualquer tempo. A intenção fundamental de São Francisco de Assis era criar um movimento e uma espiritualidade católica no seu tempo que conseguisse restabelecer, reviver o ideal de vida evangélica. Um ideal de vida que realmente tivesse uma semelhança com os termos do Evangelho, como nós lemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João,
e que tivesse, sob esse aspecto, um respeito e uma tentativa de trazer a essência do cristianismo desde a sua origem. Eu acredito que outras ordens tenham tido essa intenção, mas a maneira como São Francisco de Assis interpreta esse reavivar, essa retomada da vida evangélica na sua pureza, na sua origem, tem particularidades. Algumas delas, 2 ou 3, poderiam ser mencionadas. Uma muito explícita está, obviamente, centrada na ideia da pobreza franciscana, na ideia da pobreza evangélica, que muito mais do que simplesmente ser, né, a despossessão, o abandono de bens, a indiferença à posse, ao acúmulo material, ao acúmulo de capital, é muito antes entendido como um ideal antes de despossessão, embora essa também fosse uma ideia muito forte dentro do movimento franciscano na sua origem, a ideia justamente de solidariedade e de caridade. Uma outra ideia que me parece fundamental, que é franciscana, que acompanha todos os pensadores franciscanos, é um enorme respeito, uma enorme alegria, um encantamento com o mundo. E leia-se aqui mundo, o universo, as suas leis, a sua constituição, os seus elementos, as suas diferenças, a sua diversidade. E tenho a impressão que um terceiro assunto que poderia ser mencionado, e que, claro, tem uma estreita relação com essa noção de solidariedade que eu já apresentei, a ordem franciscana, quando ela foi fundada, ela tinha uma diferença muito notória com respeito a outras regras. Ela era, e de fato até hoje é, a única ordem da tradição católica que nas suas regras tem, por assim dizer, um mandamento explícito à missão. Os franciscanos sempre se entenderam como uma ordem missionária, uma ordem que não deveria apenas sugerir a renovação para dentro da Igreja Católica, mas ela deveria sugerir a cosmovisão cristã com o seu valor de pobreza, simplicidade, singeleza, solidariedade, caridade, mas ela sempre deveria entender que a Igreja, e o movimento franciscano queria ser um exemplo disso, está a serviço do anúncio, da pregação da palavra para os que não a conhecem, para os de fora, digamos Professor, assim. nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho então nós voltamos para conversar um pouquinho mais sobre pensamento franciscano, sobre essa filosofia que nos inspira tanto. Obrigado. Continuamos daqui a pouco então. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Nós voltamos com o Unifra Entrevista, hoje o nosso convidado, o professor Roberto Pich, e estamos conversando um pouquinho sobre pensamento franciscano. O professor acabou de comentar um pouquinho sobre as instituições franciscanas, né? Elas carregam consigo valores desse pensamento e eu acho que isso é que fortalece cada vez mais este ensino, né, professor? Eu tenho certeza que sim. Quando nós pensamos sobre instituições católicas no século XX, no século XXI, eu sei que para as instituições essa sempre é uma reflexão com alguma complexidade. As instituições, nos seus diferentes cursos, prestam serviço a toda uma comunidade, as pessoas dessa comunidade têm experiências diferentes, convicções diferentes, elas se preparam no seu estudo curricular para uma tarefa profissional para o mundo como um todo. Ou seja, estudantes não precisam ser confessionais e nem precisam fazer um serviço, um trabalho que seja confessional. Mas eu sou muito simpático à ideia que as instituições tenham características, que elas tenham visões de mundo.
Aliás, eu acho absolutamente preferível que as instituições católicas ou não católicas se orientem sob certas visões de mundo mais laicas ou mais religiosas e procurem fazer de maneira respeitosa, não forçosa, não proselitista, de maneira dialogal, que essa visão de mundo seja conhecida. Então, me parece que sempre aqui existe um horizonte de desafio. Nos diversos cursos que uma universidade como a Unifra oferece para a comunidade, como que ela pode deixar transparecer um pouco da sua visão de mundo, da sua orientação ideológica, da sua cosmovisão. Sob esse aspecto, eu entendo que é particularmente interessante que exista um espaço dentro da universidade para que se entenda mais dessa cosmovisão. Aí nós voltamos ao ponto com o qual nós iniciamos. É interessante que os profissionais da Unifra e os estudantes da Unifra, ao longo dos anos de curso, tenham alguma oportunidade de se confrontar, de dialogar com os inspiradores. Quer dizer, por um lado, se nós temos Francisco de Assis e a sua primeira geração de missionários, de frades franciscanos, nós temos já na segunda e terceira geração, logo depois da fundação da Ordem, uma grande orientação acadêmica. É muito interessante que nós lembremos disso, é algo até um pouco surpreendente. Rigorosamente, Francisco de Assis não tinha a intenção que a sua ordem tivesse, por assim dizer, uma dedicação institucional que levasse os frades ingressantes na ordem à vida acadêmica. Ele era um pouco resistente a essa orientação, ou a esse destino da sua ordem. Ele chegou expressamente a dizer que não gostaria que isso acontecesse com aqueles que ingressassem nas escolas, nos conventos franciscanos, já no início do século XIII. E se a primeira geração de franciscanos ela foi de fato mais voltada à missão interna e externa, à exemplaridade evangélica, ao serviço, à caridade, à solidariedade, a essa vivência espiritual que restituía o ideal evangélico, é muito interessante que já na segunda geração de franciscanos começa a haver um certo investimento pessoal na formação acadêmica. É uma tradição mesmo, como o senhor havia dito anteriormente. Em relação ao novo Papa, a gente havia conversado um pouquinho antes de vir para a entrevista e está se quebrando muitos tabus, né? A igreja está falando de temas que antes não se falava. Como que vê isso? Uma reformulação? É necessária essa abertura para se discutir esses novos temas? A pergunta é ótima, sobretudo porque ela é polêmica e porque ela gera discussão, ela gera debate. Eu entendo que há algo muito positivo desde o início no que o Papa Francisco tem feito. Não esconder os assuntos que causam aborrecimento, vergonha, que causam crise, que causam escândalo aos religiosos da Igreja Católica, aos leigos, membros da Igreja Católica, e isso me parece fundamental. A postura de uma autoridade honesta que discute assuntos de comportamento, de procedimento, de ética evangélica que inquietam os membros da Igreja Católica. E, por outro lado, me parece fundamental, discute também assuntos que, se não são relacionados a crises, a escândalos, a temas que incomodam a todos não só por sua repercussão negativa, mas pelos males que causam a pessoas, como o famoso tema dos casos de pedofilia dentro da igreja, seja da Igreja Católica ou de outras confissões, de outras tradições cristãs, mas os temas, por exemplo, que têm sido aventados como respectivos ao celibato, respectivos à homossexualidade, à presença de homossexuais nas vocações católicas, ou das novas reflexões sobre gênero e sexualidade, sobre as quais todos querem discutir, todos querem saber e, fundamentalmente, todos querem ter alguma orientação. Então, eu acho fundamental que as autoridades católicas, elas expressem as suas opiniões, elas não escondam as perguntas
e digam com honestidade o que pensam. O que elas pensam e de que maneira isso repercute ou está em consonância ou em diferença ao que os outros membros da Igreja Católica pensam pode ser diferente. Pode ser inclusive conservador ou pode não ser novo, mas é fundamental que se discuta. Me parece que em particular, temas como sexualidade, como homossexualidade, como as discussões respectivas à sexualidade e gênero, elas são fundamentais, elas são realmente de nosso tempo, né? E acho que elas são, em certa medida, bastante franciscanas. Há um elemento que sempre me pareceu muito forte e incrivelmente poderoso na ética franciscana, por exemplo, quando eu penso na figura de João Duns Scotus. Eu mencionei na primeira parte que eu comentarei hoje à noite com professores, com colegas da Unifra, características da ética da lei natural de João Duns Scotus. E a ética da lei natural, ela, que tão importante é na tradição tomista ou tomasiana, e tão importante é na tradição escotista, ela é menos conhecida na tradição escotista e franciscana do que o é na tradição tomasiana e ou tomista. Talvez por razões muito peculiares, ela é um pouco mais difícil de ser entendida. As éticas da lei natural, elas em geral buscam o quê? Elas essencialmente procuram sugerir que existem para todos os seres humanos racionais como nós, uma capacidade de refletir racionalmente sobre questões práticas. Como seres humanos, nós temos inclinações que são comuns a todo o universo vivo. Todo o universo vivo tem uma inclinação ao bem fundamental que é a vida. Todos nós a queremos preservar, guardar, conservar, fazer com que ela prevaleça e permaneça o maior tempo possível. Com os animais, nós temos uma inclinação para certos bens muito mais específicos, não apenas para a autopreservação, mas para a geração de outros. Nós geramos pessoas, protegemos as pessoas que nós geramos, os indivíduos que nós geramos, protegemos a família, educamos, criamos, conservamos os outros que dependem de nós. Mas há uma série de inclinações que nós não temos em comum nem com o universo vivo, nem com os animais, mas só com os seres humanos. Porque só nós, seres humanos, experimentamos a liberdade e só nós, seres humanos, experimentamos um desenvolvimento da razão que a gente chama de inteligência, conhecimento, ciência. E possivelmente nós, apenas seres humanos, experimentamos a religião. Então Tomás de Aquino dizia que faz parte dos bens humanos, né, que os seres humanos busquem e regrem as suas ações para desenvolver a virtude, a liberdade na sociedade, uma liberdade tanto passiva quanto ativa. Faz parte dos bens humanos que a gente tenha meios para desenvolver a nossa inteligência, portanto a educação, a ciência, o conhecimento. E faz parte dos bens humanos a religião, o culto a Deus, a devoção a um bem infinito, ao sumo bem, que na tradição cristã, pela revelação, nós associamos a Trindade e a entendemos numa perspectiva trinitária. Mas sempre houve uma discussão dentro da tradição católica e da tradição filosófica se a visão sobre a natureza que Tomás de Aquino tinha no século XIII não era muito estreita e não estava, digamos assim, muito antiquada. No século XX, houve uma série de reflexões que procurou retomar a ética da lei natural e essas reflexões, elas tinham muito em consideração uma reflexão, mas o que é a natureza humana? Ela é sempre a mesma? Ela não muda? Ela não tem características geográficas, históricas, culturais, epocais? Há, portanto, normas que orientaram há 8 séculos atrás, que têm simplesmente de ser repetidas 8 séculos depois. A natureza humana é uma coisa já sempre dada, perene, fixa ou permanente, ou ela também se reinventa, ao menos em alguns aspectos?
Então, dizendo da maneira mais simples possível, na tradição franciscana e escotista sempre houve a percepção de que a natureza humana, suas inclinações, seus bens, têm uma profunda relação com a vontade. E a vontade é um espaço de liberdade. Uma profunda relação com a vontade de Deus, que de fato não é absoluta, não é necessária, não é imutável, mas também uma relação com a vontade do ser humano, com aquilo que a razão e a vontade podem deliberar e estabelecer de modo novo. Então, me parece que na tradição franciscana há uma tendência a que nós repensemos uma questão fundamental. Afinal de contas, se nós queremos a felicidade humana, se nós queremos regras que ajudem as pessoas a encontrar o bem humano, Scotus basicamente, o escotista franciscano Scotus, basicamente sugeriria o seguinte: todas as normas, as prescrições com as quais os seres humanos se orientam, orientam suas ações, prescrevem, proíbem, avaliam, elas têm que ter uma meta fundamental. Todas elas são fundamentalmente boas, enquanto elas de fato tornam possível, facilitam com que o ser humano ame a Deus de maneira adequada e agradável. Se as nossas regras facilitam a relação do ser humano com Deus, tornam ela possível, adequada e agradável, elas são em princípio boas. Mas se as normas e as regras que nós estabelecemos para nós, para os outros, as prescrições, as proibições, as avaliações, tornam virtualmente impossível e difícil que os seres humanos se encaminhem para o amor a Deus adequado e agradável, então o problema está nas nossas normas. O problema está na maneira como nós estamos percebendo os bens e as regras que de fato tornam a natureza humana ou a condição humana no seu tempo e na sua história apta a uma felicidade e a uma vida que torne o amor a Deus possível e adequado aos seres humanos. Aqui tem uma enorme força uma enorme dinâmica, uma enorme força de novidade. Nós podemos sempre revisar nossas normas e nossas visões sobre o que é a natureza humana, no sentido de pensá-la, de pensar os bens humanos e as prescrições sobre como nós devemos viver, sempre nos orientando para essa pergunta. Estamos com isso tornando mais fácil, adequado, agradável e possível que os seres humanos se relacionem com Deus, ou estamos tornando isso impossível? Estamos tornando mais fácil que os seres humanos tenham percepções de solidariedade, caridade e amor incondicional, ou estamos tornando isso mais difícil? Eu acredito que sobre as questões acerca das quais o Papa Francisco está pensando, essa orientação é fundamental. Ela talvez indique que a natureza humana, embora sempre permaneça essencialmente racional e destinada a experiências de liberdade, ela pode ter mudanças nas suas inclinações e nos seus bens e, portanto, novas sugestões de regras que tornem as ações humanas e a experiência humana de caridade e solidariedade, em última instância de amor a Deus, mais adequadas, mais agradáveis e mais possíveis. A natureza humana é dinâmica, ela tem algo que permanece, mas também há algo no seu espaço de realização histórica e cultural que modifica-se com o tempo. É isso, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, professor. Muito obrigada pela companhia, pela conversa, por fazer a gente poder discutir esse tema que é tão importante para a gente aqui na instituição, como profissional e também como ser humano, né? Que é um tema realmente importante de se discutir. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Camila. Obrigado, Unifra. Até a próxima vez. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Unifra Entrevista.